Bom dia a todos. Vamos dar início aqui à aula 7 do curso de análise multivariada. Hoje eu até achei que não ia conseguir dar aula para vocês, gente. Cheguei aqui na minha sala, estava super gelado, alguém mexeu aqui no termostato da sala. O computador não queria ligar de jeito nenhum. Depois eu consegui, agora, quase em cima da hora da aula, eu consegui ligar, ainda bem. E assim a gente vai conseguir ter a aula. Já ajustei a temperatura, já está esquentando aqui já o clima. Quantos graus, professor? Tá aí? Ah, alguém colocou, eu não sei quanto que é, 55 Fahrenheit, eu não sei quanto que dá em Celsius. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Lá fora tá menos 26 Celsius, gente, pra vocês terem ideia. Tá Pá! muito frio aqui essa semana. Deixa eu Frio ver mesmo. aqui. Fahrenheit para Celsius. É estranho. Aqui eu divido a sala com mais duas pessoas, né? Alguém deve ter mexido. E ontem foi feriado. Dá 12 graus. 55 dá 12 graus Celsius. Não tava muito frio a sala. Aí o Enquanto, computador não tá. Oi? enquanto aqui onde eu tô, a sensação térmica ontem foi de 40 graus Nu. Celsius. É, é os extremos, né? Boa diferença, né? Exato. Bom, eu vou compartilhar aqui minha tela, pessoal, para a gente dar início. Que a aula de hoje nós temos a parte teórica e prática, então é uma aula maior. Deixa eu pegar aqui. Olá. E hoje nós vamos falar, pessoal, sobre análise de fatores. A análise de fatores, ela é parecida com a análise de é, componentes principais, mas ela tem um objetivo um pouco diferente da análise de componentes principais, no sentido de eu não quero eliminar variáveis do meu modelo. Eu quero agrupar essas variáveis, onde dentro de cada grupo de variáveis eu tenho essas variáveis vão ser muito correlacionadas. E a isso eu dou o nome de fator. Então, cada fator vai ser é como se fosse um componente principal, né? Cada fator é como se fosse um componente principal, mas ele vai ser composto, né? Depois a gente vai ver que como olhar essas variáveis, os loures que a gente chama, é, o grande objetivo é verificar dentro de cada fator quais variáveis são importantes e aí dividir nosso grupo de variáveis em fatores ou em grupos, né, diferente ali. Isso é muito comum, por exemplo, às vezes você avalia variáveis, vamos dizer, de clima, variáveis econômicas, variáveis fisiológicas, variáveis físicas, variáveis químicas. E aí você pode, ao invés de usar aquelas variáveis específicas, você pode criar esses fatores e trabalhar com os fatores. Ou seja, quando eu estiver falando do fator um, por exemplo, eu estou falando das variáveis econômicas. E não de uma variável econômica, né, específica ali, uma variável. Não, o grupo de variáveis econômicas que eu avaliei. Então, isso é muito importante quando nós temos um número muito grande de variáveis. Por quê? Porque fica praticamente impossível a gente discutir. Vamos supor que a gente tem 20 variáveis. É praticamente impossível a gente discutir 20 variáveis dentro de uma apresentação, dentro de um artigo científico. Né? Ficaria muito grande. Então, em algumas situações, a análise de fator pode nos ajudar dessa forma, né? Diminuindo, fazendo a redução da dimensionalidade dos dados, mas não reduzindo, eliminando variáveis, né? E sim reduzindo, transformando aquele monte de variáveis em novas variáveis que vão ser os nossos fatores. E aí a gente trabalha em cima dessas variáveis, ok? Então, isso, né, é muito importante em algumas áreas. Deixa eu ver aqui, para simplificar grande número, facilitando, beleza.
Então, primeiro ponto, gente, quando que a gente vai utilizar as análises de fatores? Então, a primeira coisa, eu tenho que ter variáveis correlacionadas. Se as minhas variáveis forem todas não correlacionadas, a análise de fator não vai funcionar. E a gente vai ver aqui que nós temos testes que a gente roda antes de rodar a análise de fatores, que já nos diz se a análise de fatores é adequada ou não para os nossos dados. Tá? Então, assim, tem situações que não vai adiantar. O fator vai ter uma ou duas variáveis só. E aí não adianta, né? Não, lembra, o objetivo de fazer uma análise de fatores é reduzir o número de variáveis. Se cada fator tiver uma ou duas variáveis, eu não vou ter uma redução impactante, né? E mas, da mesma forma que nós falamos para os componentes principais, né? A gente vai trabalhar com dois componentes, no máximo três. Eles têm que explicar uma grande parte da variabilidade dos dados. Na análise de fatores é a mesma coisa. Eu tenho que reduzir a dimensionalidade, mas eu preciso manter, vamos dizer, a variabilidade dos meus dados, a importância daquelas informações, porque senão não adianta. Eu vou ter um monte de fatores que não diz nada sobre os meus dados. E isso não nos interessa, né, dessa forma. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? A gente pode utilizar na área de psicologia, marketing, genética, agricultura, pecuária, mas eu vejo assim que dá, se você tem um número grande de variáveis e você acha que aquelas variáveis elas podem ser agrupadas de uma seguindo um certo padrão, alguma coisa assim, vale a pena você testar a análise de fatores, né? Se o seu objetivo é reduzir, né, o número de variáveis, falar fator um são variáveis agronômicas, fator 2 são variáveis econômicas, fator 3 são variáveis climáticas. Ótimo, né? E aí você, na hora de você discutir, eu não vou falar sobre a temperatura, não, eu vou falar, olha, as variáveis climáticas, elas influenciam de maneira positiva as variáveis agronômicas, por exemplo, ou, né, alguma outra. Então, você começa a falar dos grupos de variáveis, né? A sua discussão é em cima dos grupos e não das variáveis separadamente. Então você também tem que saber qual é o seu objetivo, né? Esse é um ponto muito importante, não faz parte aqui do curso, né? Mas eu tenho, assim, um outro curso onde eu falo muito dessa questão, não só da análise, né? Mas você saber qual que é o objetivo do seu trabalho. É você enumerar, não, eu quero fazer isso, isso e isso. Porque baseado no que você quer, algumas análises fazem mais sentido do que outras. Se você falar para mim, Léo, eu quero rodar a análise de fatores, mas eu quero falar de cada variável individualmente. A análise de fator não vai te ajudar em nada, né? A análise de fator é o contrário, é quando eu quero diminuir falando apenas dos grupos de variáveis que nós temos. É, os resultados da análise de fator, e isso a gente vai ver no R daqui a pouco, né? Ele vai trazer para a gente os loadings. O que são os loadings? É o peso de cada variável dentro daquele fator. Então, se uma variável tem um loading grande, é porque naquele fator aquela variável é importante. Então, aquela variável, né, vai fazer parte daquele fator. E aí que a gente consegue dividir as variáveis dentro dos fatores que a gente tiver dentro da nossa análise. Então, aqui, diferente do componentes principais, você não precisa usar só dois fatores, né? Você pode ter mais fatores, igual eu falei, você pode ter um fator com as variáveis agrícolas, um fator com as variáveis econômicas e um fator com as variáveis climáticas, né? Então, você pode ter três fatores que são importantes para suas análises, mas agora, ao invés de você ter 20 variáveis, você tem três fatores dividindo ali as suas variáveis. Outro valor que a gente vai ver que é muito importante é os communalities. Isso é difícil falar. é, que indica a proporção, né, da variabilidade de cada variável explicada pelos fatores. Então, mais uma vez, isso também é muito importante para nos ajudar, né, a entender ali o quanto da proporção
quanto da variabilidade daquela variável específica está sendo explicada por cada fator, né? Nosso objetivo é sempre que aquela variável ela faça parte de um fator que explica muito da variabilidade dela. Pode acontecer, gente, de algumas variáveis não ficar dentro de nenhum dos fatores, ou não ser bem explicada por nenhum dos fatores, tá? Esse é um ponto que complica, às vezes, o uso da análise de fatores. Aí, cabe ao pesquisador verificar, será que essa variável eu trabalho ela separadamente, eu posso excluir ela da análise, aí vem todo aquele, né, aquela conversa, aquele entendimento sobre o experimento da pessoa, sobre todas as suas variáveis, sobre o objetivo final do trabalho, né? É por isso que, por mais que tente se criar receita de bolo para análise de dados, é bem complicado isso, porque cada caso vai ter algumas diferenças. É claro que nós temos, né, as análises principais aí que a gente roda, tal, mas dependendo do que a pessoa precisar, pode ser que a gente vá mais por um caminho, vá mais por outro. Dependendo dos resultados, a gente pode até mudar, né, as análises que são feitas. Então, esse é um ponto chave, né, entender bem o seu trabalho para verificar se, por exemplo, uma análise dessa faz sentido. Às vezes não faz, né? Às vezes faz. Então, isso é bem importante. Bom, antes da gente realizar a análise de fatores, pessoal, a gente tem que verificar se os dados que nós trabalhamos, eles são adequados para realizar essa análise. Como eu disse, se você tem variáveis que não são correlacionadas, não vai adiantar, você não vai conseguir colocar aquelas variáveis dentro dos fatores. Aí vai ficar fator com uma variável, duas variáveis, e aí não te ajuda. Se for para você ter um fator com uma variável, você usa a própria variável. Você não vai ficar transformando, né? Fazendo um monte de cálculo, transformando. Não, você já fala da variável por si só, que é muito mais fácil, né? Então a gente faz, pessoal, geralmente dois testes. Então o teste KMO, né, Kaiser-Meyer-Oaken, que vai medir a adequação da amostra, e também a gente faz o teste de esfericidade de Bartley, né, que vai verificar aí se as variáveis são correlacionadas. Então, o KMO ele vai nos ajudar a decidir se vale a pena a gente rodar a análise de fatores ou não. Daqui a pouco a gente vai ver, o próximo slide mostra os resultados do KMO e se você deve ou não rodar a análise. E o resultado do teste de Bartley vai confirmar se existe correlação. Então, assim, o ideal é usar os dois juntos para definir se vale a pena ou não. O KMO, ele tem as faixas, tá? Então, se ele é maior do que 80, do que 0,80 o resultado, seus dados são adequados, tá? Para rodar a análise. Se eles são entre 0,70 e 0,80, são aceitáveis, tá? Mas talvez a formação de grupos não vai ser muito legal, né? Você já pode começar a ter alguns problemas. Não problemas, mas assim. Pode ser que a análise não te dê os resultados que você imaginava que conseguiria. Entre 0,60 e 0,70, já pode ser que realmente você não vai conseguir ali resultados e abaixo de 0,60 não, nem roda porque não vai funcionar para você, né, para o seu arquivo de dados, os resultados não vão ser interessantes, tá? Então esse teste é muito importante. E aí, né, que, né, muitas das vezes a gente acaba caindo aí na faixa de dados não adequados ou até de dados questionáveis aí, e aí acaba nem utilizando. Mas, né, se os seus dados caírem principalmente na primeira faixa, né, acima de 0,80, vai em frente com as suas análises. E o teste de Bartley, ele é muito simples. No caso, a explicação dele vai ser através do p-valor, né? Então, se esse p-valor for menor do que 0,05,
significa que existe a correlação entre as variáveis. E aí você segue com a análise fatorial. Eu já falei anteriormente, mas não custa lembrar, né? Você tem que ter correlação entre as suas variáveis, porque é assim que ele vai conseguir formar os grupos de variáveis. Então, as variáveis agronômicas têm que ter pelo menos um pouco de correlação. As variáveis econômicas, pelo menos um pouco de correlação. As variáveis climáticas, a mesma coisa. Se elas não tiverem correlação nenhuma, você não vai conseguir formar esses grupos, né? Ou quando a correlação começa a ficar muito pequena, você vai formar grupos de variáveis, mas você vai começar a cruzar essas variáveis, entendeu? Você vai ter, por exemplo, num grupo, uma variável agronômica, uma econômica e uma climática. E aí, será que aquele grupo te diz alguma coisa? Esse é um ponto importante da análise de fatores. Os grupos formados, eles têm que fazer sentido para sua área de atuação. Porque se eles não fizerem, são só grupos aleatórios que não vai te ajudar em nada. Na verdade, vai até te atrapalhar, né? Porque vai te confundir mais ainda a explicação. Então, voltando até aqui, quando cai acima de 0,80, né, provavelmente você vai ter resultados interessantes. Nas outras faixas, mesmo de 0,70 a 0,80, já pode ser que você já não consiga resultados tão interessantes. Abaixo de 0,60 aí a chance é mínima, né? Provavelmente você já não vai ter correlação entre aquelas variáveis e já vai ficar bem mais complicado. Bom, então a gente vai. Essa parte que a gente vai fazer toda ali no R, né? Mas só trazendo aqui no slide. Então a gente vai rodar a análise. Depois a gente vai fazer a extração ali dos loadings, né? É, dos fatores. Eles fazem uma espécie de rotação, né? Então eles fazem um cálculo para facilitar o nosso entendimento, aqui, nesse caso, utilizando a máxima variância das nossas variáveis, né? E essa rotação, o objetivo é maximizar, né? O, vamos dizer, a variabilidade ali das nossas variáveis em poucos fatores, porque a gente também não quer, né? Que a gente começa a ter vários fatores. Porque se eu tenho 20 variáveis, eu vou precisar usar 10 fatores, é aquilo que eu estava falando, né? Vou ter fatores com uma variável, duas variáveis, aí não me interessa. Aí não adiantou de nada a análise. Então, uma das metodologias utilizadas é essa Varimax, né, que vai ser a máxima variância, que o objetivo é que os primeiros fatores ali, igual a gente tem no componentes principais, explique o máximo da variabilidade dos nossos das nossas variáveis. Só que no caso da análise de fatores, eu não preciso que só os dois primeiros expliquem. Como eu falei, às vezes eu tenho mais grupos de variáveis, então tudo bem, se for três, se for quatro, desde que faça sentido, entende? No componentes principais, o ideal é que os dois primeiros já expliquem 80%. Na análise de fatores, não necessariamente. A gente pode ali ter três, quatro, às vezes até cinco. Acho que mais que isso não, mas a não ser que a pessoa tenha um trabalho muito grande, né? Ah, eu avaliei variáveis químicas, fisiológicas, variáveis físicas, climáticas, econômicas. Aí é um super trabalho, né? Um big trabalho que, que às vezes realmente a pessoa tem ali cinco, seis fatores. Mas é muito raro, né? A gente ter trabalhos tão grandes assim. Geralmente três, no máximo quatro fatores ali já é o suficiente. É, a gente aqui já falou um pouco da carga fatorial, né? Então, essa carga, né, esse loadings que a gente vai ver ali o R trazendo para a gente como resultado, ele vai indicar, então, a correlação, né, entre a variável e o fator. Então, quanto mais próximo de um, mais daquela variável é explicado por aquele fator específico.
E quanto mais próximo de zero, quer dizer que aquela variável não tem importância nenhuma naquele fator. E é assim que a gente divide, né? A variável x, y e z é do fator um. A variável a, b e c é do fator 2. A variável g, h, i é do fator 3. Né? Então a gente olha esses loadings, os valores, e fala: olha, essa variável é aqui, aqui, aqui. Aí pode ter variável que vai estar próximo de zero para quase todo mundo. Aí quer dizer, aquela variável ela não é explicada, e aí provavelmente lá no final vai ter um fator onde ela vai estar próximo de um, mas ela vai estar sozinha naquele fator. Aí tem que ver como trabalhar com ela, se vale a pena trabalhar com fator, ou se trabalha com o valor normal daquela variável, né? A gente pode pensar em estratégias daquela variável importante, se ela não for importante, talvez nem utiliza ela, né? Tem todos esses pontos, tá? É, aqui eu coloquei, né, o que o R fornece aí de valor, né, o teste do Q quadrado com o p-valor, ou que a gente chama de root mean squared error, que é raiz quadrada média do erro, né? Que mede, né, o ajuste do modelo. Então, esse valor por si só ele não diz nada para a gente. A gente tem que fazer vários modelos, né? E aí comparar se melhorou ou piorou. O que, que as pessoas fazem às vezes? Ah, eu tenho uma variável que está muito ruim, aí eu elimino ela do modelo e rodo de novo. Aí, se esse valor aqui diminuiu, quer dizer que melhorou o meu modelo, meu ajuste está melhor, né? Mas aqui é mais quando a gente vai realmente fazer uma avaliação de modelos. Às vezes a gente quer rodar várias análises fatoriais, tá? Aí vamos dizer que é para quem trabalha mais dentro da modelagem mesmo, né? Então esses valores aqui vão ser bem importantes. É... Ah, tá. Aqui eu acho que a gente já falou, né? Tá, quer dizer, se o valor do loading é alto, significa que naquele fator aquela variável é muito importante, né? Aqui no caso do ajuste, se o p-valor for significativo, isso significa que o modelo, né, de fatores ali é adequado para os dados, né? E aqui, é claro que isso daqui é bem variável, tá? Eu não gosto muito dessa definição, por exemplo, valores baixos de RM SE, né? Menores do que 0,5 indica um bom ajuste. Isso eu acho um pouco complicado de falar, porque se você trabalha com variáveis muito pequenininhas, e quem trabalha em laboratório, às vezes tem valores ali, né? Trabalha com aqueles pesos minúsculos, 0,0001. Esses valores costumam ser muito baixos. E não quer dizer que o seu modelo foi bom. É só porque, né, vamos dizer, o peso da sua variável é muito pequena, tá? Então, tomar um pouco de cuidado. Se você padronizar as suas variáveis antes de rodar a análise, aí tudo bem. Aí realmente a gente traz todo mundo ali para média zero, variância um, aí faz mais sentido. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu não gosto muito desse tipo de trash rodar. Se o erro for menor do que 0,05, é bom o modelo. Vamos olhar como que esse modelo foi rodado antes para ter certeza para falar isso. Se a variável está patronizada, tudo bem. Aí faz sentido. Mônica, pode perguntar. Nesse caso, então, não necessariamente eu preciso normalizar as variáveis para usar, diferente lá da análise de componentes principais. O ideal é você padronizar. O ideal é. Mas eu falo assim, às vezes a pessoa ela trabalha com várias variáveis, mas são todas no mesmo padrão ali, vamos dizer, todas é, em gramas e gramas bem pequenininhas. Aí ela preferiu não padronizar, quis usar sem padronizar. Aí isso daqui pode não fazer sentido mais. Agora, se você trabalha com variáveis que têm escalas muito diferentes, não, aí é sempre bom padronizar. Para componentes principais, para análise de fatores, é,
Para análise discriminante não tem tanta necessidade. Quando a gente for trabalhar com análise de agrupamento também, que vai ser a última semana, o ideal é fazer a padronização. Porque senão Obrigada. você tem um efeito muito grande de uma variável em relação às outras. Ok. Aqui um pouquinho dos resultados, né? E aí aqui bem parecido mesmo com a análise de componentes principais, tá? Então, os autovalores, que cada fator vai ter um alto valor, né? Ele representa a quantidade da variabilidade explicada por aquele fator. Então, a gente soma, né? Você pega todos os autovalores ali, se você somar eles, você tem 100% da variabilidade. E aí a gente consegue fazer o cálculo de qual a porcentagem, né, da variabilidade total das nossas variáveis é explicado por cada fator. Isso aqui, igualzinho, é no componente principal. Tá? Aqui não tem diferença, não. E o gráfico Scree, né, que é aquele gráfico que a gente faz ali, eles usam muito esse nome, né, gráfico Scree, para visualizar ali a informação e escolher o número de fatores, né? Aquele gráfico que a gente olha, né, a variabilidade explicada por cada uma dos nossos fatores, né? Que foi a mesma coisa que a gente usou lá para os componentes. Daqui a pouco a gente vai fazer no R para vocês relembrarem, mas é o mesmo esquema, né? É, aqui, né, tá trazendo que os primeiros fatores, né, tem alto valores, se tiver altos valores maior que um, explica uma quantidade significativa. Como eu disse, na análise de fatores, não necessariamente os primeiros fatores, eles vão explicar mais, mas muitas das vezes eles não vão explicar muito mais, né, do que o fator 3, o fator 4, né? Vai depender realmente muito das características das suas variáveis, como correlacionadas elas estão, né? Às vezes, realmente, você vai ter só dois grupos de variáveis, fator um e fator 2, beleza, não tem problema nenhum. Às vezes você tem mais fatores, né? Então depende muito de cada trabalho. Bom, aqui falando um pouco, né, sobre como a gente avaliar o gráfico screen, né? Então, é um pouco subjetivo, né, essa questão da avaliação, né? Ah, quando começa a cair muito a variância, a gente corta e usa só aqueles fatores, a mesma coisa lá no componentes principais, mas o que eu falo para análise de fator, para mim é muito mais importante do que simplesmente olhar o gráfico, os fatores que foram formados fazem sentido biológico? Que a maioria de vocês estão aqui no curso, vocês trabalham com alguma área da biologia, que seja, né, saúde, agrárias, tem o pessoal da engenharia também, claro. É, talvez eu tenha aqui algum aluno da estatística, da matemática, que aí não precisa se preocupar tanto com a parte biológica, né? Com as variáveis que estão dentro daqueles fatores fazendo sentido biológico, alguma coisa nesse sentido. Mas a maioria de vocês, aqueles fatores têm que fazer algum sentido. Eu não posso, igual eu falei, né? Eu dei o exemplo. Eu não posso ter um fator com uma variável agronômica, outra econômica, outra climática. Assim, na maioria das vezes não vai fazer sentido aquele fator, ele não vai me ajudar em nada. Às vezes vai até me atrapalhar na minha explicação. E aí eu não vou usar a análise. Se a análise não me ajuda, para que eu vou usar, né? Para que eu vou querer complicar a minha vida? Não quero, né? Só faz sentido eu usar análises que vão realmente me ajudar. A comunalidade a gente já falou um pouquinho também, né? Não, então a gente vai olhar, né, o quanto que da variabilidade, né, de cada variável é explicado por aquele fator. Então a gente espera que o ideal, né, gente, o ideal seria que a variável ela estivesse dentro de um fator que explicasse aí pelo menos os 80% daquela variável. Então isso seria o ideal. Agora, às vezes vai ter alguma variável que vai ficar mais dividida, né, entre os fatores, meio que
não indo nem para um lado nem para o outro, né? Não vai nem para o fator um, nem para o fator 2, nem para o fator 3, ficou ali dividida. Aí a gente, como pesquisador, tem que definir se vale a pena manter aquela variável, se às vezes a gente apenas tira, né, aquela variável da análise. E depois, né, por último, a gente faz o gráfico de dispersão, né, normal, igual a gente faz para os componentes principais. Agora, na análise de fator, já pode fazer sentido, né? A gente fazer fator um com fator 2, fator um com fator 3, fator um com fator 4. No componentes principais não faz sentido. Mas aqui pode fazer, dependendo do número de fatores que você tem dentro da sua análise, né? Então, essa é uma diferença, né, entre componentes principais e análise de fatores. E aqui nós estamos muito mais preocupados em analisar aquele grupo de variáveis. Ó, vamos ver como que os dados estão, né, se comportando quando eu avalio as variáveis econômicas com as variáveis climáticas. E aí eu faço a discussão em cima disso. Ah, não, agora eu quero as variáveis agronômicas com as variáveis climáticas. Faço outra discussão em cima disso. Agora eu quero as variáveis agronômicas com as variáveis econômicas. Outra discussão em cima disso. Então, com uma análise, eu tenho três discussões diferentes para eu fazer. Nesse exemplo nosso, né? É, Então, isso é bem bacana. A análise de fatores ela pode trazer para a gente uma, assim, uma discussão muito grande dentro dos nossos dados, do nosso experimento, né? E uma discussão bem bacana, se, né, a análise encaixar direitinho ali nos seus dados, ela pode te ajudar muito. É, Bom, aqui apenas alguns exemplos, né? Então, na psicologia, identificar traços de personalidade, no marketing, fazer a segmentação de clientes com base em comportamentos, né? Agronomia e pecuária, agrupar variáveis relacionadas ao crescimento das plantas e desempenho animal, e por aí vai, né, gente? Por aí vai. A gente tem uma infinidade de possibilidades de uso dessas análises. Limitações, gente. Né? Toda análise tem uma limitação. Quem dera se a gente tivesse uma análise perfeita, não precisaria nem usar as outras, né? Então, quais são aí os grandes desafios da análise de componentes principais? Primeiro, determinar o número correto de fatores. Como eu falei, não é fácil. É muito bonito aqui na hora que a gente está falando na teoria. Na hora que a gente vai para a prática, aí você começa a ter, né, os exemplos que eu falei. Você tem uma variável que ela parte dela é explicado por cada fator, ela não está dentro de nenhum dos dois fatores, dos fatores que você tem. Você tem variável que às vezes vai estar sozinha num fator lá no final da sua análise. Isso também é ruim, como eu falei, eu não quero, se eu quero transformar em fatores, eu não quero variáveis sozinhas, eu quero que elas estejam dentro de cada fator. Então isso é um problema. Outro problema, né? A interpretação dos resultados pode ser subjetiva. Aí vem o conhecimento do pesquisador. Então você tem que conhecer bem a sua área para você saber se aquele fator, aquele conjunto de variáveis, que agora você vai falar delas juntas, faz sentido ou não faz? E aí, gente, é só a experiência que vai nos trazer isso, né? Não tem muito jeito. É, Então, às vezes, se você ainda está na graduação, às vezes, e quer usar uma análise como essa, você vai precisar da ajuda de uma pessoa que tem mais experiência dentro do seu grupo para te ajudar, às vezes, a interpretar, né, os resultados. Uma limitação, né? Pode ser difícil identificar fatores claros em conjunto de dados complexos. E aí, por isso que a gente roda, né, aqueles dois testes, tanto o KMO quanto o teste de Bartley, porque dependendo, não vale nem a pena você perder tempo com com a análise de fatores. O seu arquivo de dados, às vezes, não é para esse tipo de análise. Você tem que partir para um machine learning, para uma coisa mais complexa. Não vai ser a análise de fatores que vai resolver, né? Vamos dizer, a sua vida ali, né,
se você tem um arquivo de dados muito complexo. Aqui só, né, conclusãozinha aí para vocês. Bom, perguntas até aqui, pessoal, nessa parte teórica? Mais inquietudes, acho. Que pergunta, professor. Ok. É, é claro, gente, que aqui a gente não tá, e vocês já perceberam, claro, a gente não tá aprofundando na na parte matemática, vamos dizer assim, né? Até por uma questão de tempo mesmo, se a gente tentasse aqui se aproximar, a gente não conseguiria avançar muito nas análises, né? Mas então eu dou esse overview, né, de como fazer a análise, o que você tem de resultado, né? E depois a gente vem para a parte prática. Então vamos aqui Ô, para o E. Sim, pode Leandro, só um perguntar. minuto. Quando faz a transformação, a rotação lá, perde alguma informação? Nós vamos sempre perder um pouco, né? Isso não tem como a gente falar que não vai perder. Para a gente não perder nada, a gente teria que ter 100% da variância, né, da variabilidade explicada pelos fatores que nós vamos utilizar. Mesma coisa vale para componentes principais, tá? A gente teria que ter 100%. A gente não vai ter, é muito raro, né? Por isso que a gente fala pelo menos 80% no caso dos componentes principais, né? É... Então, assim, se eu estou falando de 80%, 20% eu perdi da variabilidade dos meus dados. Então, tem perdas. Tem perdas, sim. Não, não tem como eu te falar que não. Por isso que quando a gente vê uma análise, tanto de fatores ou componentes principais, com explicação assim de 50%, 60%, você fala, putz, mas assim, é pouco, né? Pelo menos na minha visão, na minha opinião, é pouco. É, a pessoa analisou um monte de coisa, mas aqui ela perdeu, sei lá, 40% da variabilidade das informações dela ali foi perdido. Então, existe a perda, a gente sabe que existe, por isso que a gente tem que colocar, né, na hora de mostrar os resultados, isso vale tanto para componentes principais quanto para análise de fatores, que qual é o fator, né, e quanto de variabilidade está sendo explicado pelo aquele fator. Porque aí a gente soma, né? Sei lá, os três primeiros fatores ali tá explicando 80%, 90%. Então você já sabe ali que está explicando uma quantidade boa, né, das informações. Então, sim, tem perdas. Professor, não sei se isso que o senhor acaba de falar agora dá para analisar com o exemplo que vamos fazer agora, mais ou menos, né? Para saber se que ter uma estimativa, alguma coisa dessa informação que se perde com análise. Então, esse cálculo, ele é aquela variância. Lembra que a gente coloca ali, aqui a gente vai mostrar também novamente, mas você tem lá, componente principal um, aí tá lá o número, né? Explica 50% da variância. É, componente principal 2 explica 30%. Então, somando os dois, deu 80%. 20% da variabilidade das minhas variáveis eu perdi, né? Porque o total de variabilidade é 100. Aqui vai ser a mesma coisa. Somou ali os fatores, deu tantos por cento. O resto, para chegar em 100, a gente perdeu. Porque a gente não vai trabalhar com todos os fatores. E no componente principal, a mesma coisa. A gente não vai trabalhar com todos os componentes. Tá? A hora que ele Leonardo, tiver. Sim. não, mas o que o Diego colocou ali, o que eu estou entendendo é que, por exemplo, isso aí a gente tem essa perda porque não consegue explicar tudo, mas aí é feita uma rotação, certo? Uhum. Dos dados. Quando faz essa rotação, perde mais alguma coisa? Essa aí, eu acho que era essa a Ah, questão. tá. Uhum. Isso. Aham, entendi. Não, eu acho. Eu vou olhar direitinho para eu ter certeza dessa resposta, mas eu acho que não. Que a gente não tem mais perda de informação, não. Seria só essa perda mesmo no cálculo inicial. Mas deixa eu checar direitinho, tá? Tá Pra bom, não respeito. falar bobagem aqui para vocês.
Mais algum ponto que vocês querem perguntar? Por aqui não, professor, está tudo certo até agora. Bom, então Tranquilo. agora nós vamos rodar aqui o nosso exemplo, né? Deixa eu abrir aqui o nosso arquivinho de dados, só para a gente dar uma olhadinha nele. Então nós vamos utilizar o mesmo arquivo, né, que a gente já utilizou na análise passada de componentes principais. E o que nós vamos tentar é achar padrões aqui, né? Aqui eu coloquei uma variável a mais. Caixa, né? O quanto que a empresa teria assim de dinheiro em caixa, para ver se tem alguma influência. Então nós temos 5 variáveis e nós vamos tentar achar padrões dentro dessas variáveis para montar os nossos fatores. Nós vamos instalar aqui esse pacotinho Psych. Esse eu acho que a gente não utilizou ainda, né, para fazer essa análise. Então, talvez demore um pouquinho aí no de vocês para fazer a instalação, né? Porque tem um pacotinho novo aí que vocês não utilizaram ainda. Vou ler aqui o nosso arquivinho de dados. Tá aqui. Então, as minhas variáveis, gente, como vocês podem ver, ela tem uma diferença de escala muito grande. Se eu rodar a análise dessa forma, foi até a pergunta que a Mônica fez, né? Eu vou ter um efeito da variável caixa, por exemplo, muito maior do que da variável vendas, tá? Então, o ideal é que quando nós temos uma diferença de escala muito grande entre as variáveis, é que a gente faça a padronização desses dados. Então, aqui nós vamos fazer aqui, se a gente olhar os nossos dados agora, ele vai estar aqui, né, os dados. Empresa aqui não era nem para ter entrado, tá? Acabei colocando aqui, mas o ideal, gente, é que a empresa aqui no caso não entre, né? A empresa não seria uma variável que precisaria entrar aqui, não. Aí você pode, se você quiser tirar aqui, ó, colocando dessa forma, eu acabei esquecendo de tirar. Vou colocar aqui para vocês no bate-papo. Você pode excluir, né, a coluna onde tem o nome, no caso. Deixa eu excluir aqui. Assim. Vai estar as nossas variáveis. Clientes, vendas, tamanho, número de funcionário e caixa. Se a gente fizer um summary aqui, ó, summary de dados normalizados, nós vamos ter aqui para nossas variáveis, né? Todo mundo aqui com média zero. Média zero, média zero, média zero, média zero. Tá? Se a gente fizer um var, a variância, né? De dados normalizados. Deixa eu ver se ele vai trazer aqui certinho para mim. Eu olhar aqui a diagonal, né? Que é a variância da variável. Eu vou ter cliente, variância 1, venda, variância 1, tamanho, variância 1, número de funcionário, variância 1 e caixa, variância 1. Então agora estamos certinho para rodar nossas análises. Então o primeiro ponto que a gente tem que fazer é verificar a adequação dos nossos dados. Então vamos fazer o teste do KMO. Então por isso que a gente precisava do pacote Psych, ok? Para rodar essas análises aqui. Muito simples de rodar, né? Só coloco a função KMO e o meu arquivo de dados. Então aqui a gente vai ver, né, que no geral, ó, nós tivemos 0,47, pessoal. Então foi um valor bem baixo, né? Aqui a gente vai rodar a análise, mas com 0,47 a gente já verificaria que a gente não ia conseguir um grande resultado, né? A gente vê aqui, ó, 0,40 e aí ele dá o resultado
a média, né? O resultado total e os resultados aqui por variável. Por que isso daqui é importante, pessoal? Aqui não ia adiantar, porque todas as variáveis estão abaixo de 0,60. Mas, às vezes, você tem uma variável que está puxando essa média aqui para baixo. Por exemplo, caixa aqui é muito baixo, né? 0,12. Aí você já pode pensar até na eliminação daquela variável, antes mesmo de rodar a análise de fatores. Tá? Então, você olha aqui os resultados por variável. Opa, essa variável que está puxando tudo para baixo. Ela faz sentido eu manter? Putz, mas ela é uma variável muito importante. Não vou poder eliminar ela, não. Ah, não, é uma variável que eu posso eliminar. Aí você já elimina aqui mesmo nas análises iniciais. Tá? Para rodar o teste de Bartlett, nós temos a função coreTest.bartlett. Bem simples também de ser utilizado, só rodar em cima dos dados já normalizados. E aqui a gente vai ter p-valor menor do que 0,05, ou seja, as variáveis são correlacionadas. Ou seja, pelo teste de Bartlett, nós estamos ok para rodar as análises. Pelo KMO, foi não adequado, ou seja, tem uma grande chance da gente não conseguir montar os fatores, né, ou não ser aquilo que a gente imaginava. O correto seria não rodar a análise. Tá? Aqui a gente vai rodar, né, para vocês entenderem como que é a análise, mas se fosse uma análise real, a gente teria que estudar mais os nossos dados. Às vezes, e aí um ponto importante, gente. Às vezes nós temos alguns outliers dentro da nossa análise, dentro dos nossos dados, desculpa, que vale a pena a gente retirar aqueles outliers, tá? Para melhorar a qualidade dos nossos dados e aí sim rodar a análise. Esse é um ponto importante também. Às vezes as pessoas pensam que para rodar esse tipo de análise a gente não precisa remover outlier, não precisa ter qualidade dos dados. Isso não é verdade. Qualidade dos dados é importante em qualquer tipo de análise que você vai fazer. Então, se você tem outliers, o ideal é que você elimine esses outliers e depois rode as análises. Tá? Esse é um ponto que pode te ajudar. Quer dizer que vai resolver? Não, mas pode melhorar bastante. Então, aqui, pessoal, um ponto importante na análise de fatores, que é até diferente, né, do que no componentes principais, é que você define quantos fatores você quer na sua análise. Então, aqui, por exemplo, eu quero formar dois grupos de variáveis. Tá? Então, a gente vai usar a função chamada factional. Tá? Nessa função, nós temos nosso arquivo de dados, o número de fatores que eu quero extrair, que eu quero utilizar depois, e qual o processo de rotação que a gente vai fazer. Esse processo, quem quiser ir mais a fundo depois, né, tem várias possibilidades. Eu posso até colocar depois lá algum material falando mais sobre isso, tá? Até baseado na pergunta que vocês fizeram, né, em relação a gente tem perda, né? A gente vai perder mais alguma coisa quando faz essa rotação, né, para fazer adequação ali, principalmente gráfica. É, e aí eu posso trazer um material mais explicando aí essa parte teórica, né, dessas rotações. Então a gente vai rodar aqui, é muito simples, né? Roda muito rápido. E nós vamos ter aqui os nossos resultados, ó. Deixa eu ver se eu dividir aqui para a gente olhar os resultados. Aqui depois a gente vai estar olhando aqui, mas para vocês entenderem o que sai, né, dessa função. Então nós temos aqui valor para cada variável, tá? Esse uniques não é algo que a gente geralmente usa, mas o que é importante aqui para a gente são os loadings. Lembrando, né? Quanto maior o valor dos loadings, mais relacionado àquela variável vai estar, ó, aquele fator vai estar aquela variável. Então a gente pega aqui, ó, o fator 1
ele tem tamanho e número de funcionários. Então, bem próximo de 1, né? Então, a correlação é muito alta. Para o fator 2, nós temos clientes e vendas. E para a caixa, não tem. O fator 1 ele nem calculou. E para o fator 2 foi 0,16, muito baixo também. Ou seja, essa variável caixa, eu não consegui encaixar ela em nada. Mas vocês lembram que lá no KMO, a gente já tinha um resultado péssimo para ela? Ou seja, essa variável, ela não tem correlação com as outras, a gente não consegue encaixar ela dentro dos dois fatores, que era o nosso objetivo aqui na análise. Ou seja, é um resultado realmente para essa variável, eu não consigo trabalhar ela dentro de fatores. Agora, as outras, eu consigo no fator 1 colocar tamanho e número de funcionários e no fator 2 colocar clientes e vendas. Criar esses grupos de variáveis e falar delas especificamente. Aqui nós temos a proporção de variável explicada, ou seja, o fator 1 ele explica 0,38% da variabilidade dos meus dados e o fator 2 explica 0,38%. Aqui foi até coincidência, né? Ficou bem próximo os valores. Chegando num total de 0,77, né? Faz sentido porque a variável caixa não foi explicado por nenhum dos dois. Se a gente colocar um terceiro fator aqui, provavelmente, vamos ver aqui se ele joga para a gente a variável caixa num terceiro fator. Tá. Ele não deixa. Ele nem deixa, porque o que que acontece? Se ele tiver que criar um fator com uma única variável, ele já nem roda, tá? Então, nesse caso, ele nem aceita pelo nosso número de variáveis, né? Ele já fala aqui pra gente, ó. 3 fatores é muito para 5 variáveis, porque eu vou ter que montar um fator com uma única variável. Isso não faz sentido, né? Pensando no objetivo da análise. Então ele já nem deixa você fazer isso. Então aqui realmente, né, a variável caixa ela já fica de fora mesmo dos nossos fatores. Só para a gente verificar aqui, ó, qual que era a correlação entre as nossas variáveis. Então, se a gente pegar aqui a variável caixa, ó, a correlação dela com cliente 0,17, com vendas 0,07, com tamanho menos 0,03 e com número de funcionário menos 0,009. Ou seja, realmente é uma variável e eu criei ela de propósito, tá, pessoal? Já para vocês verem que assim, se eu tenho variável que não tem correlação com as outras, não faz sentido, tá? Ela não vai a análise de fator muito provavelmente não vai te ajudar, tá? Então, você tem uma variável igual essa variável caixa, você não vai conseguir encaixar ela em nenhum fator, porque a correlação entre ela e as outras variáveis é muito baixa e assim ela não vai se encaixar dentro dos fatores. Os fatores eles vão agrupar as variáveis baseado pela sua correlação, tá? Então é o que a gente vai conseguir. Vamos criar agora o gráfico SCRI, né? Que eu falei com vocês. Então a gente vai. Sim. Disculpe, aqui eu queria fazer uma pergunta, porque Uhum. está muito interessante que essa última variável não encaixou, né? Isso está bem interessante. E aí a gente pensa, claro, depois dessas análises que a gente fez agora, é provável, né? Tipo, no análise dos dados, pensar, bom, depois de tudo isso, eu vou excluir aquela variável caixa e vou trabalhar só com as outras para ver o que acontece depois. Não sei se esse análise é certo. Tipo, fazer o mesmo que a gente fez agora, só Uhum. sacando ou tirando a variável caixa. Perfeito. Seria Uhum. adequado isso? Então, aí eu levo muito mais para o lado do trabalho da pessoa, a explicação biológica, essas coisas, do que até o lado estatístico. Pelo lado estatístico, você pode excluir, rodar novamente, não tem problema nenhum. Mas o que eu trago é sempre o seguinte: aquela variável é importante, porque assim, o que acontece? Às vezes a gente avalia um monte de variável que
não te ajuda muito, né, a explicar o seu trabalho, a fazer, né, principalmente quando tá ali, às vezes no mestrado, aquela empolgação, né, de querer avaliar tudo, né? Eu quero ter 50 variáveis. E às vezes tem umas variáveis que não te ajudam em quase nada, é uma variável que para todos os tratamentos ela é igual ou muito próximo, né, os valores. Nesse caso, você excluir aquela variável não vai ter impacto nenhum, né, nos seus resultados. É uma variável que na verdade não era nem para estar ali. Agora vamos supor, vou trazer para minha área, né? Eu faço uma análise dessa e fala que produtividade, né, eu não consegui encaixar ela em nenhum fator e eu vou tirar ela fora. Cara, não tem como tirar a produtividade de um artigo, no artigo, de uma apresentação, seja o que for. Produtividade é o meu ponto principal, é o que eu preciso na soja, né? Eu posso até trabalhar com doença, trabalhar com inseto, trabalhar com um monte de coisa, mudança climática, mas no final das contas, o que o pessoal está interessado é saber produtividade. Aí não tem como. Aí o que eu tenho que fazer é desistir da análise. Aquela análise não é para os meus dados, né? Então, assim, eu levo muito por esse lado. Estatisticamente, você pode excluir a análise. Desculpa, a análise não. Você pode excluir a variável, sem problema nenhum, mas eu gosto de pensar muito no todo. Qual que é o objetivo do trabalho? Aquela variável é importante, ou é uma variável secundária, ou, né, às vezes nem secundária, mais baixo ainda, eu não sei nem se existe essa palavra, gente, terciária, né? Uma variável de terceiro calão ali dentro das suas variáveis, aí não tem problema. Agora, tem variáveis que não são negociáveis, né? Você não pode simplesmente, porque você rodou uma análise estatística, jogá-la fora, que às vezes é uma das variáveis mais importantes do seu trabalho, né? Então, eu levo muito por esse lado, tá? Muito obrigado, Ó, professor. Ficou bem claro. só para título de curiosidade, eu rodei aqui e o KMO geral deu 0,5, muito próximo do que tinha dado o outro, que era 0,49, se não me engano. Tirando, né? Tirando, Aham, isso. Ou seja, não ajudou muita coisa, né? Na nossa análise. Bom, aqui agora a gente pode gerar o gráfico screen, que como eu já falei, a gente já fez, né? Lá também no componentes principais. Então a gente vai calcular aqui os nossos autovalores através da função agin, tá? Então nós temos aqui o valor para cada um, ok? E nós vamos gerar aqui dentro do nosso gráfico. Ai, falta o print aqui, desculpa. Então nós temos aqui, ó, ele faz um cálculo para a gente do, vamos dizer, no número de fatores, né, que a gente poderia, o máximo que a gente poderia utilizar, mas a gente já viu que a função aqui não aceita, tá? A função ela não aceita a gente colocar 5 fatores aqui atrás. Mas estatisticamente a gente poderia criar até 5 fatores, que é o número de variáveis que a gente tem. Mas aqui ele já mostra para a gente o quanto que a gente cai. Só que, como eu falei, a própria função aqui ela não aceita, pelo que eu entendi, essa função ela não aceita eu ter um fator com uma única variável. Ela já. Quem montou a função, né, já fez esse ponto de corte. Não, se eu tiver que colocar um fator com uma variável, já nem rola, né? Mas aqui mostra, né, a variância explicada por cada um dos fatores que a gente teria, né? E aí, se você tem uma quantidade maior de variáveis, você pode ter ideia do quanto de fatores que você precisaria utilizar, né? E aí você pode. Aqui eu até coloquei na apresentação depois de rodar a análise, né? Na verdade, poderia ter colocado isso aqui antes de rodar a análise, ok? E para você definir o número de fatores, tá? Aqui, peço até desculpa a vocês, a ordem não ficou boa, não. E essa análise aqui, ó, da correlação e essa definição aqui, o ideal seria que tivesse, e o gráfico screen, o ideal seria que tivesse antes de rodar a análise de fatores, tá? Depois eu vou até
pensando já numa próxima turma, mudar essa ordem aqui, tá? Porque aí você olha esse gráfico e você define, através do gráfico, a quantidade de fatores que é ideal para você. Então, aqui, por exemplo, baseado nesse gráfico, seriam 3 fatores. E é exatamente o que a gente está vendo. A gente tem um fator. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá no nosso resultado. Peraí. A gente tem um fator com as variáveis tamanho e número de funcionários. A gente tem um outro fator com clientes e vendas e teria um terceiro fator para caixa. Só que, mais uma vez, como caixa ficaria sozinho num fator, eu já nem consigo rodar no caso. O máximo que eu consigo rodar aqui para esse nosso arquivinho são 2 fatores. E caixa vai ficar de fora. Ficou claro aqui? Porque ó, acabou que a ordem não ficou legal aqui, não. Vocês conseguiram entender? Então, primeiro a gente roda esse gráfico para definir o número de fatores, depois a gente roda a análise de fatores. Sim, Sim, aí eu acho que é só ficou. colocar o item 5 e o 6 antes do 3. Isso, exatamente. Exatamente. O 4, o 5 e o 6. Você pode a análise de correlação que você vai precisar aqui para calcular e exatamente isso mesmo. Depois eu vou até mudar o script e levar lá para vocês, mas só para ficar claro aqui. Aí aqui, pessoal, a gente já até olhou, né, os resultados, mas a gente tem os loadings, né, que seria aquela correlação da variável com o fator, e as comunalidades, né, que seria a soma dos quadrados das cargas, né, ou seja, o quanto que é explicado. Então a gente pode pegar aqui esses resultados, ó, e vamos olhar aqui, ó. Então, clientes 0,99 é explicado pelos 2 fatores, venda 0,92, tamanho 0,99, número de funcionários 0,93. Caixa 0,02, né? Que é o que a gente está vendo, né? O resultado que a gente está vendo ali. Caixa não entrou nos fatores, então nada dessa variável foi explicada. Ela ficou realmente de fora. E aí vem muito o que a gente estava discutindo. E aí, o que a gente faz agora? E aí é caso a caso. Não tem, eu não tenho uma receita de bolo. Ah, exclui a variável. Ah, mas, poxa, essa variável é super importante para mim. Como é que eu vou excluir a variável? Se ela é muito importante para você, às vezes, essa análise aqui não é uma análise que você deva utilizar. Que aqui no nosso exemplo a gente já viu desde o KMO que já não era indicado para a gente, né? Mas nós estamos rodando para mostrar para vocês e para a gente ter essa discussão, né? Porque se os dados fossem perfeitos, era só rodar tudo certinho. Mas esse não é o mundo real, né, gente? Realmente a gente tem problemas aí para rodar a análise, então é interessante mostrar, pelo menos na minha visão, né, é interessante mostrar para vocês dessa forma. Aqui, nós vamos calcular agora, pessoal, os scores. Os scores são aqueles valores que a gente vai plotar no gráfico de dispersão. Tá? Então, como que a gente faz? Porque no componentes principais você já tem esse valor. Na análise de fatores, aqui a gente não tem. Então, o que, que a gente faz? Primeiro, a gente tem que pegar nosso arquivo de dados normalizado e transformar em matriz, tá? Só para o cálculo, porque ele está em data frame. Aí, em data frame, às vezes esse cálculo aqui embaixo não dá certo, não. Então, primeiro a gente transforma em matriz, utilizando a função s.metrics. Não vai mudar nada, né? Só que agora os nossos dados, a gente garante que eles estão todos numéricos direitinho aqui, tá? Esses dados aqui. E aí nós vamos fazer o cálculo, né? Dos nossos dados vezes os nossos loadings, tá? É um produto entre a matriz de dados e as cargas fatoriais. E aí a gente chega nos scores. A gente olhar aqui, ó. Então, nós vamos ter os scores para cada uma dos nossos fatores, né? E é o que a gente vai plotar no gráfico aqui. Eu vou só transformar aqui em data frame. Isso aqui não é obrigatório, tá? Essa transformação, mas a gente estava em matriz, né? Eu volto para data frame.
Então, eu tenho aqui fator 1 e fator 2, né? E eu vou plotar aqui o nosso gráfico. Então, eu tenho aqui as nossas empresas agora e tenho, né, os fatores. Aqui está até 45 graus. Aqui eu coloquei o ângulo 45 no 90 graus. Não gostei, não. Pronto. Ou 0 graus. 0 graus fica melhor. Pronto. E aqui a gente tem, né, as nossas empresas baseado agora no fator 1 e no fator 2. Léo, como que é a interpretação desse gráfico? Aí essa interpretação passa a ser igual à interpretação que a gente faz nos componentes principais. Então eu vou tentar montar os grupos, só que agora o meu fator, ele já é aquelas variáveis. Então eu já sei, o fator 1, deixa eu só checar aqui, pessoal, que eu esqueci aqui o fator 1, qual variável que era mesmo? Era tamanho. Deixa eu só olhar aqui. Era tamanho e número de funcionários. Então, aqueles que, por exemplo, esses daqui, ó, fator 1 é muito alto para essas empresas. Então, eu já sei que eu tenho aqui uma influência muito grande de tamanho e número de funcionários. Provavelmente são empresas grandes, empresas com muito funcionário, né? Ah, o fator 2 já é vendas e clientes. Então, se eu pegar essas empresas que estão aqui em cima, são empresas que têm muitos clientes, são empresas que têm muitas vendas, mas são empresas de tamanho reduzido, né? Porque o fator 1 aqui dele é baixo. Se eu pegar essas empresas aqui do meio, então são empresas que têm um tamanho e número de funcionários interessante, também tem cliente e venda. Então eu começo a formar aqueles grupos. Mais uma vez, igual nós falamos lá no componente principal, esses grupos são bem subjetivos, né? A gente tem essa questão, mas aqui a gente já vai falar daquele grupo em relação àquele fator, e aquele fator a gente já sabe que ele é composto principalmente por aquelas variáveis, né, que a gente está olhando aqui através dos loadings. Então, no final das contas, né, vamos dizer assim, a gente chega no mesmo gráfico de componentes principais, tá? O gráfico de fatores e o gráfico de componentes, no final das contas, a gente vai chegar ali no mesmo ponto. Só que no de fatores, aquelas variáveis elas já estão embutidas dentro daquele fator. O de componentes, e aí, mais uma vez, aqui no nosso caso a gente tem só dois fatores, mas a gente pode ter mais fatores. Né? A gente pode ter um fator 3, um fator 4, e aí a gente vai ter mais plots baseado, né, naquelas variáveis, naquele conjunto de variáveis explicado por cada fator. O componente principal, o nosso objetivo é realmente reduzir aquelas variáveis de uma forma que fique tudo em apenas dois componentes, né? E a gente não está tão preocupado com essa questão das variáveis em si, né? É muito mais uma formação de grupos ali. É claro que a gente pode entrar na questão das variáveis, igual a gente falou na aula passada, mas eu não estou preocupado em quem está. Eu não estou tão preocupado, vamos dizer assim, qual variável está no componente 1, qual que está no componente 2, né? Não, vamos dizer. O gráfico é o mesmo, praticamente, né? A estrutura gráfica é a mesma, mas a interpretação, a forma como você vai trabalhar aqueles dados é o que muda, né? Em relação a uma análise e a outra. Perguntas? Sim. É, a análise que você falou é meio subjetiva, né? A definição dos grupos aí. Então, Uhum. não tem como eu colocar algo automático no RI para ele subdividir, já identificar esses grupos aí, para ficar uma coisa mais visual? Uhum.
Olha, tem umas funções, Mônica, que coloca já uma elipse, sabe? Ela vai dividir nos grupos colocando umas elipses, tá? E ali eu acho que usa algum cálculo estatístico para fazer aquelas elipses. É, é uma possibilidade. Depois eu tenho que checar como que faz. Acho que é um pacote específico que coloca aquelas elipses. É, eu, particularmente, é a mesma coisa que eu falei lá para análise de componentes principais, eu gosto de trabalhar. Se o meu objetivo aqui principal é dividir aqui os grupos e tal, é, eu gosto de trabalhar com a análise de agrupamento junta. A gente vai ver lá na última semana, por exemplo, Toshê. Aí eu rodo a análise de agrupamento Toshê, divido essas empresas em grupos e, sei lá, aí eu ploto cada grupo de uma cor aqui, entendeu? Mas aí realmente para fazer automático, acho que até dá, mas aí tem que pensar um pouquinho mais como fazer isso de forma automática. Mas dá para fazer automático, mas não é uma coisa tão trivial, vamos dizer assim. Outras Obrigada. perguntas? De nada. Não, sem pergunta, professor. Muito, mas bem como eu falei, tem mais inquietude, coisa para fazer. Aham, sim. Como eu disse, o ideal é vocês já pegarem os dados de vocês, irem rodando essas análises, e aí vocês podem trazer as questões, ó, rodei aqui a análise com meus dados, mas tô com muita dúvida, eu queria discutir um pouquinho, a gente pode, né, no finalzinho das aulas, assim, pegar, principalmente que estamos com pouca gente assistindo ao vivo, né, fica até mais fácil fazer as discussões mais personalizadas, vamos dizer assim. Bom, pessoal, se vocês não têm mais perguntas, então a gente vai finalizando a aula de hoje, né? Amanhã nós vamos dar continuidade, falar sobre análise de variância multivariada, né? Que é uma nova, também é uma análise que pode, né, nos ajudar, né, na tomada de decisão aí quando nós queremos trabalhar com as variáveis todas de uma única vez, né? Para obter conclusões utilizando todas as variáveis e não conclusões individuais para cada variável. Então, um abraço a todos e nos vemos amanhã. Até amanhã. Obrigada. Até amanhã, professor. De Muito nada. obrigado.